Mas não teve influência na sua avaliação esses pedidos que o senador Flávio Bolsonaro disse que fez para a Casa Branca? A única pessoa que toma decisões pelos Estados Unidos é o presidente Trump e sua equipe, o secretário Marco Rubio. Essas designações são uma ferramenta, parte da lei dos Estados Unidos de tomar ações contra grupos e entidades que já sabemos que, no caso destes dois grupos, já estão atuando aqui dentro dos Estados Unidos. Foram identificadas atividades deles em 12 estados. Então, a decisão foi tomada pelo presidente Trump e pela sua equipe. Amanda, você falou do Marco Rubio. Ele escreveu que os Estados Unidos vão usar todas as ferramentas disponíveis para proteger a segurança nacional americana. Aqui no Brasil, o governo brasileiro, nas apurações que a gente tem feito com as nossas fontes, existe um temor, uma preocupação de uma eventual interferência americana aqui na eleição brasileira. Isso está na mesa? Isso pode acontecer? A prioridade dos Estados Unidos é a segurança dos Estados Unidos, também a nossa economia, fazendo o nosso país mais forte. Agora, quem vai ser o próximo presidente no Brasil é decisão dos brasileiros. Então está descartada qualquer eventual interferência americana no processo eleitoral brasileiro. Estamos focando na nossa estratégia do presidente Trump de fazer os Estados Unidos e o mundo mais fortes, mais prósperos, mais seguros. Estamos coordenando constantemente também com parceiros internacionais como o Brasil. Otávio Guedes. Amanda, boa tarde. Prazer falar com a senhora novamente. Amanda, de cada 4 fuzis 556 apreendidos no Sudeste é a região aqui brasileira que é o berço do PCC e do Comando Vermelho. De cada 4 fuzis, 1 vem dos Estados Unidos. Ou seja, empresas americanas ou mesmo o crime organizado nos Estados Unidos está alimentando o que vocês agora classificam como terroristas. O que esperar da ação dos Estados Unidos internamente contra esse tráfico internacional de armas que tem como berço os Estados Unidos? Como falou muito claramente o secretário Marco Rubio, os Estados Unidos fazem parte deste hemisfério e por isso compartilhamos os grandes desafios com os nossos parceiros, como o Brasil e os outros países na região. Então, vamos continuar coordenando nas áreas de segurança com o Brasil, com os outros parceiros, porque entendemos que estes grupos, como o PCC e o CV, não operam só dentro de um país, mas têm conexões nos Estados Unidos, nos outros países na região, então a coordenação é essencial. Só para exemplificar, por exemplo, um fabricante de armas americano, descobre-se que muitos fuzis fabricados aí nos Estados Unidos estão na mão desses que agora vocês classificam como terroristas. O que o governo faz com essas empresas de armamento? As nossas autoridades jurídicas, policiais, estão constantemente avaliando cada caso para tomar as medidas mais adequadas. Então, eles vão continuar trabalhando assim, sempre coordenando também com parceiros internacionais. Boa tarde, Amanda. Aqui é o Daniel perguntando. O PCC e o Comando Vermelho são narcotraficantes, mas eles enviam droga basicamente para a África e para a Europa, não para os Estados Unidos. Você tem outros narcoterroristas que fazem isso na região, mas não é o foco dos brasileiros. Essas duas organizações acabam usando os Estados Unidos como fornecedor de armas e muitas vezes também como local de lavagem de dinheiro. E aí, nesse sentido, eu até reforço um ponto do Otávio. Quer dizer, o que os Estados Unidos podem fazer para contribuir para evitar que armamentos sejam enviados ao Brasil e que, eventualmente, lavagem de dinheiro das organizações terroristas aconteça nos Estados Unidos? Então, já sabemos, como eu falei, que essas duas organizações estão atuando aqui dentro dos Estados Unidos. Temos evidência das suas atividades em 12 estados. Essa ferramenta, as designações, fazem algumas coisas importantes. Tem restrições de vistos, também bloqueio de todos os bens nos Estados Unidos destes grupos e também proíbe pessoas dos Estados Unidos de realizar transações. Então, realmente, as designações abrem algumas
ferramentas muito úteis para atacar e eliminar as atividades destes grupos. O que faz os Estados Unidos classificarem como terrorista e não aceitarem a leitura da promotoria, da justiça brasileira, da própria legislação brasileira em relação a PCC e Comando Vermelho? A nossa prioridade é proteger os interesses dos Estados Unidos utilizando as medidas que nós temos. Nós temos uma lei que nos dá a responsabilidade de designar grupos que estão atuando contra os Estados Unidos. Temos especialistas de alta qualidade aqui nos Estados Unidos que avaliaram estes dois grupos e todo um processo legal para comprovar que estes dois grupos se classificam para essas designações. Agora, é importante destacar que esses dois grupos, o CV e o PCC, fazem parte de um grupo de 17 organizações em todo o hemisfério ocidental que está operando em todos os países, Paraguai, no Caribe, Equador também. Então, essa ação não foi tomada só contra esses dois grupos, mas é parte de uma estratégia abrangente que os Estados Unidos agora estão desenvolvendo para eliminar o narcoterrorismo e esses grupos violentos na região. Amanda, eu de novo. O secretário Rubio anunciou dupla classificação, né, de organização terrorista estrangeira, FTO, na sigla em inglês, e organizações terroristas especialmente designadas. Você pode nos falar qual é a diferença, qual é a especificidade de cada uma dessas classificações em termos de consequências para o Brasil, sistema financeiro e enfrentamento ao crime organizado? As duas designações são parte da nossa lei, têm consequências que funcionam juntas. Juntas, as duas designações fazem crime fornecer apoio aos grupos designados, também proíbe pessoas aqui dentro dos Estados Unidos de realizar qualquer tipo de transação, bloqueia todos os bens dos grupos aqui dentro dos Estados Unidos e também coloca restrições de vistos sobre as pessoas que participam nos grupos. Então, é uma série de ações que estamos tomando conjuntas para realmente frear as atividades desses grupos e eventualmente eliminar estes grupos que estão causando muita violência, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos e em outros países da região também. Boa tarde, Amanda. Agora é Arthur Tapiev perguntando para a senhora. Alguns promotores de justiça brasileiros mostram preocupação porque já havia cooperação entre autoridades americanas e brasileiras no combate ao crime organizado. A qualificação de terrorismo, porém, transforma parte da documentação em documentação classificada, ou seja, muito restrita. Como isso pode impactar, como essa medida pode impactar as cooperações que já estão em curso? Vai impactar para o bem, para o mal? Vai parar o que está em curso? Os Estados Unidos e o Brasil estão colaborando muito estreitamente na área de segurança. Só no ano passado, por exemplo, confiscamos 17 toneladas de cocaína em ações conjuntas. Esse tipo de colaboração, obviamente, vai continuar. Já fizemos claros constantemente para as autoridades brasileiras de que incentivamos eles a também tomar medidas mais rigorosas contra esses grupos, os dois grupos PCC e CV. Vamos continuar falando, trabalhando, porque é só trabalhando em coordenação que vamos poder realmente eliminar estes grupos que são transnacionais. Amanda, como é que fica a relação dos Estados Unidos com o governo brasileiro? Tem algum contato sendo feito entre o governo do presidente Lula e a Casa Branca, o Departamento de Estado? Os nossos dois governos estão constantemente comunicando, engajando, seja através do trabalho dos nossos diplomatas em nossa embaixada em Brasília, nos nossos consulados também no Brasil, ou aqui nos Estados Unidos, no Departamento de Estado. Estados Unidos e o Brasil têm uma história longa de mais de 200 anos, uma relação bilateral bem ampla, que toca muitas áreas diferentes. Então, essa comunicação está tomando lugar todos os dias e vai continuar.
Bom, pessoal, é isso. Lembrando aqui, meus amigos, que o nosso canal, a opinião é sua. Então deixa aí o seu comentário, a sua opinião a despeito de tudo isso. Pra gente é gratificante mesmo ter aqui o seu engajamento com o seu comentário, tá bom? Quero agradecer também, mais uma vez aí, a sua participação aqui em nosso canal, tá bom? A sua audiência nessa tarde de sexta-feira, tá bom? Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.